Bem-vindos ao nosso Lacan Entre Capas, nesse canal YouTube, hoje com um seminário simpático do Lacan, chamado RSI, o seminário de 1974-75, que tem essa edição clássica, com Oliver Hardy e Stan Laurel, fazendo esse sinal assim na sua capa. Né? É uma edição muito conhecida, bilíngue, ninguém sabe direito quem fez, da onde veio, mas acho que quase todo mundo acabou lendo e tendo acesso a esse seminário por esse trabalho. Né? E é um seminário muito interessante, porque é um ajuste de contas então com a questão do nome do pai. Agora sim, né, declarando que é preciso poder servir-se do nome do pai, o nome do pai é um anelador, entre outros, porque no fundo, e aí vem essa tese importante do seminário, né, existem vários nomes do pai. Né, e essa pluralidade ela vai ser muito importante para a gente pensar a amarração entre os registros, né, mas também para a gente pensar uma realocação do lugar da perversão na obra do Lacan. Né? Então, Le Nom du Père vai originar perversion, né? A versão do pai. E a versão do pai pode ser, então, diferente, múltipla. Ela pode comportar, inclusive, uma mulher como versão do pai, pode comportar uma atividade, pode comportar, enfim, tudo aquilo que faz nomeação e organização em nó de gozo, né, como eles diz aqui no seminário. Né. É um seminário que tem uma dose alta de matemática, né, bastante Frege, a teoria dos sucessores. Né? Aqui está também introduzido um conceito que não se espalha muito, mas ele é bastante útil para algumas pesquisas, que é o conceito de gozo débil, né? E debilidade do gozo. Né? Eventualmente por impacto dos trabalhos de Maud Manoni, né? Com a criança, e como a gente pode assim debilizar o outro, colocar o outro numa posição em que o seu gozo é debilitante. Né? É um tipo de montagem, é um tipo de RSI, é um tipo de, vamos dizer assim, que pai é esse? Né? Que versão de pai que manca quando a gente tem então esse gozo débil. Né? Outra proposta aqui do seminário é ler com a noção de real, simbólico e imaginário. Isso não é uma novidade, mas é um retorno na obra do Lacan, a tríade freudiana do angústia, real, sintoma simbólico, imaginário, inibição. Então tem páginas muito importantes aqui sobre a teoria da inibição, né, tão importante para a gente entender a depressão. É tão importante para a gente entender uma outra recuperação que vem vindo aqui, vai continuar no seminário subsequente, que é a recuperação do tema do eu. Né? O que é o eu, mais além da dimensão, vamos dizer assim, de alienação, da dimensão de desconhecimento. Né? O Lacan vai começar a se dar conta que existe uma importância assim, no imaginário, né? Que seriam assim aquelas patologias e aquelas condições de sofrimento em que o imaginário aparece como, não vou dizer defeituoso, né, mas como não exercendo a sua função importante, que é de dar consistência. A gente sempre imagina que o neurótico sofre porque ele dá muita consistência para o outro, ele dá muita consistência para a verdade, ele dá muita consistência para o nome do pai, para a sua filiação, ele dá muita consistência para a sua identidade. É verdade, tem muitas pessoas sofrem nessa direção, mas tem muitas outras onde o sofrimento vai ser assim por falta de consistência, por errância. Se a gente volta, né, no seminário passado, né, o 21, Le Nom du Père, se a gente pensa no gozo débil, no gozo da indeterminação, no gozo da indeterminação que não é produtivo, né, da indeterminação que é falta de determinação em certo sentido. Por que esse problema se abre para o Lacan?
porque o nome do pai ela decai um pouco em força determinativa, em força de, vamos dizer assim, convergência simbólica, como um grande anelador, né, de toda a significação. Por que essa função ela vai se, vamos dizer assim, perdendo um pouco da sua força? Porque o Lacan está descobrindo aqui o registro quase autônomo ou diferencial, cada vez mais diferencial, da letra em relação ao significante. Daquilo que trabalha mais além do sentido, mais além da significação. Daquilo que se escreve como enigma, daquilo que envolve o suporte, daquilo que vai marcar o encerramento desse seminário, desse pequeno seminário, que é a sua teoria da nominação. Ele vai tentar dizer o seguinte: existe um jeito de nomear que é um jeito real, um jeito outro de nomear que é o jeito simbólico, um terceiro jeito que é um jeito imaginário de nomear. Então aí espraindo, né, dilatando a função da nomeação, que até então era uma função exclusivamente simbólica, né? O nome do pai é ser organizador do sentido a partir da localização do falo no campo do outro, né? Mas aqui começa, a importante é a referência à escritura, né? O dito de amor vale como carta, vale como aquilo que se escreve. O genitivo objetivo e o genitivo subjetivo são modalidades de escritura. Ele está aí muito interessado por essa relação entre o número e a letra, e o número e o nome. Relação que, se a gente for ler de novo o seminário de 63, né, o dos nomes do pai, ela já vai estar lá como um grande problema legado, por quê? Pelo Lévi-Strauss para o Lacan, né? Aqui a gente tem ainda pouco uso de categorias, vamos dizer assim, mais demonstrativas, né, em termos dos nós, né? Como diria assim, no seminário 21, os nós têm uma função mais clara do que no seminário 22, onde ele faz uma série de esquemas, onde ele inclusive entabula aquele esquema tão importante, né, que vai aparecer na terceira, né, onde ele vai isolar o gozo outro entre o imaginário e o real, o gozo fálico entre o real e o simbólico, e o sentido, o gozo do sentido entre o imaginário e o simbólico, né? Isso é um ganho desse seminário, mas é um ganho meio geográfico, né? Um ganho de, vamos dizer assim, partição e colocação dos conceitos dentro dos anéis, né? Então, a angústia entre o imaginário e o real, o sintoma entre o real e o simbólico, a inibição entre o simbólico e o imaginário, né? São as combinatórias lacanianas, né? Que são vertidas, que são experimentadas, né? A partir das combinatórias que ele vai fazendo a partir do nó de 3, e daí com o nó de 4, com o nó de 5 e com o nó de 6. Inclusive com essa hipótese de que cada nó seria formado por um conjunto de nós, né? É a imagem do Saussure, né? A linguagem como um colar feito de colares entrelaçados entre si. Tá aqui, então ele explora isso, ele projeta isso nos diedros, né, da geometria projetiva, ele explora quantas combinações poderiam ser possíveis, né, de nós, mas não está claro, vamos dizer assim, essa estabilização da relação entre o nó e o conceito. Ao final do trabalho, aqui ele voltando ao nó básico, que é o touro, né? Então são touros entrelaçados, e ela já vai levantar essa discussão sobre como a gente diferencia, né, o furo do vazio, né? O falso furo do verdadeiro furo. Questão colocada aí pelo RSI. Então é isso, gente. Quem quiser receber mais informações sobre esse momento terminal aí da obra do Lacan e das capas dos seminários,
para o qual nós vamos então propor, né? Eu gosto do Gordo e o Magro, mas eu ia valorizar o fato de que nesse seminário o Lacan faz uma alusão ao nosso querido barqueiro, né? Aquele que navega pelo rio Estige, aquele que transporta as almas, né? Que não podem ir, né, para o céu, então elas se deslocam para o inferno, para o averno, e que tem que cruzar esse rio que é protegido pelo cão de três cabeças, o Cérbero, né? Mas essa travessia, que é uma analogia da travessia da análise, né? Que leva a gente para o inferno, depois tira a gente de lá. E essa Aqueronte, o barqueiro, ela está então citado, mencionado no RSI, por isso eu proponho que ela seja então uma capa possível. Pode ser do Gustave Doré, pode ser do John Rodham, pode ser do Michelangelo. Michelangelo tem uma pintura linda sobre o Caronte, né? Vamos ver o que a produção decide, né? Qual delas será o vencedor, mas certamente é uma representação do barqueiro Caronte ou Queronte. Por hoje é só.